Vamos lá, esperando aqui a Júlia para a segunda parte. A gente teve que abrir aqui o Sextou na Quarentena hoje com esse dia extra, quarta-feira. O papo estava bom, então a gente acabou entrando para a segunda live para a gente concluir o papo e ela poder finalizar, eu poder finalizar bem. O pessoal está entrando. Para quem está chegando agora, a gente vai finalizar o papo com a Júlia Barreto, produtora de cinema, desse projeto Sextou na Quarentena. Hoje, com um dia extra, quarta-feira, porque eu não consegui salvar a live na sexta-feira passada, mas nessa quarta, hoje, eu consegui salvar a live, a primeira parte da entrevista com a Júlia Barreto. Só estou esperando ela entrar, ela entrou aqui, e a gente vai começar uma segunda parte aqui do bate-papo com Júlia Barreto. A conversa de uma maneira digna, sem correr, aguardando ela entrar. Pessoal que estiver aí pode fazer perguntas. Júlia, consegui salvar, fique tranquila. Já te mandei, já está com você lá no Instagram, já tem a primeira parte disponibilizada, gente. Então a gente começou a segunda parte aqui, com a produtora de cinema Júlia Barreto, e a gente vai terminar de uma forma digna, a gente podendo falar sem correr e se despedir bem, né? E aí você estava falando dos medos, né? Aí você falou dos medos de hoje e de perder a humanidade. Eu te cortei e você ia falar alguma coisa sobre o medo do passado. Você ia relacionar uma coisa do passado ou eu viajei? Não, eu falei que eu tinha medo de perder a humanidade. E aí você me perguntou como se aciona, como é que você sabe que você está perdendo a sua humanidade, como é que isso fica latente, como é que se controla isso? Quando você não se preocupa com o outro, quando você não escuta, quando você perde a escuta, quando você perde a empatia, quando você perde o amor, quando você fica egoísta. É isso, você não se preocupa com o próximo, você desrespeita o próximo, você se fecha, enfim, quando você se isola, porque a gente está isolado, mas a gente está se escutando, se preocupando, se acessando, interessado no outro, preocupado com o outro, preocupado com a humanidade, querendo melhorar, mudar, transformar. Quando você perde isso, você perde a humanidade. Então, eu tenho medo de perder essa humanidade. Sim, sim. Entendeu? Ô, Júlia, o que faz para você um projeto, quando você recebe nas mãos, que você deve receber muito, quais são os caminhos para que isso chegue ao público? Eu ia falar dê certo, mas o dê certo é um lugar comum. Você pega um projeto assim e fala, cara, esse projeto, pelo menos aqui no papel, é um baita projeto. Você pensa nisso? Você se pergunta isso? Então, pode ser que a vida do projeto nem acaba dando, ou pode ser um projeto, no final das contas, diferente do que você recebeu, e não deu certo. Mas no papel, eu falo, caraca, isso aqui é muito bom. Então, primeiro, assim, como eu estou com essa paixão pela escrita, quando uma coisa é bem escrita, já falo, Nando. Quando uma coisa é bem escrita, não tem como dar errado. Porque quando ela é bem escrita, você não precisa ter muita tecnologia, muito artifício, muito artefato, muito equipamento. Quando ela é bem escrita, já é meio caminho andado para mim, na minha concepção. O que é o bem escrito para você? Assim, só para eu entender. Para mim não é trucado, não é uma coisa assim, toda construidinha, não. É quando é profundo, é quando você fala real, de verdade. Quando você fala honestamente sobre um assunto, quando tem empatia. Você me completou muito bem na outra live. Quando tem empatia, quando é real. Aí eu vou pela minha paixão pela arte. Quando é bem atuado.
Sim. Aí eu gosto muito do trabalho do ator. E eu falo com muita honestidade e humildade, eu não sou atriz. Não sou. Eu experimentei, mas eu não sou. Mas eu admiro muito o trabalho do ator. É um trabalho incrível quando você doa o seu corpo, a sua energia, a sua voz, o seu talento para dar voz a uma escrita. Quando você se permite, sai do seu ego, aí você não faz por ego, você transforma o seu corpo, o seu cabelo, a sua expressão, a sua voz, o seu gesto. É lindo ver essa transformação. Então, quando você tem uma coisa muito bem escrita e muito bem atuada, é lindo. Eu já vi processos, Bruno... Quais são os seus atores, assim, só dá um parênteses, os seus atores que você acha que... Você identifica isso aí com tudo que você falou? Sem ego, que se entrega... Depende, Bruno. Depende do... É o trabalho. Depende. Tem atores incríveis que em certos trabalhos não realizam. Sim. E em certos trabalhos são transcendentes. Uhum. Eu já vi processos de ensaio que eu fiquei... Juro por Deus, é como se eu estivesse tendo um orgasmo. Eu fiquei assim, que eu vi a coisa se construindo... E eu falo, meu Deus, isso não está acontecendo. Isso é uma experiência transcendental, orgástica. Eu fiquei assim, o processo do Panorâmica Insana com a Bia Lessa, eu via coisas que eu falava, nossa, eu já vi gente também fazer quadro, que eu fiquei deslumbrada. Eu estou falando de arte, aí eu estou falando de arte. Já vi textos sendo escritos que eu falava, nossa, vou ficar aqui quietinho olhando. Já vi, entendeu? Processos assim, artísticos, música sendo feita. Eu sou uma pessoa muito privilegiada. Eu tenho essa consciência de estar num lugar que eu gosto de estar. Isso que eu estou falando. Agora eu estou me sentindo confortável, estou tendo consciência do lugar que eu ocupo. Eu sou uma privilegiada. Eu estou em lugares que eu me sinto confortável, eu me sinto bem. Eu estou em lugares onde eu vejo atores trabalhando, onde eu vejo criadores criando, onde eu vejo obras sendo construídas. Sabe? É um privilégio para mim ter essa oportunidade, sabe, Bruno? Sim. E fazer parte disso. Ver o Lula, o Filho do Brasil sendo feito, para mim foi estar em Pernambuco, vendo o começo daquilo ser feito, a viagem de caminhão sendo feita, em São Paulo, aquela casa na beira do rio, do esgoto ali, ver uma coisa sendo elaborada e realizada é deslumbrante, sabe? E tem atores que eu fico, o ator está aqui conversando, vai, e aquilo muda assim, de repente, na sua vida. Eu não tenho essa chave, eu não tenho, desculpa. Sim. Isso eu não tenho essa chavinha que o ator tem, entendeu? Para eu conseguir fazer por exemplo, para fazer minha performance, eu preciso ficar sozinha, pensando, entrando energia, aquilo canalizar, para eu estar com aquele texto, entender o que eu estou falando. Tem atores que, cara, entende a distância da lente, o foco onde está. É muito fácil. Essa mágica é mágico. Sim. Entendeu? Ter um bom texto, bem dito, bem feito, bem realizado, para mim é uma mágica, é um circo. Você está num circo, ver aquele circo acontecendo, é lindo, sabe? É inacreditável. Beijo, Thierry. Beijo, Thierry. Atorzão, professor. Atorzão, foi meu professor. Foi nosso professor. Fez o Rio Ota, faz o Rio Ota. Júlia, tem essa coisa da imersão. Eu lembrei de uma situação que eu não sei se é verdade, mas me passaram, eu fiquei com essa fantasia, que era o Daniel Day-Lewis fazendo Gangues de Nova York, e ele é aquele cara das facas, né? Um açougueiro. E falavam que ele ia de manhã pro set, antes de ter que chegar no set, e ele ficava jogando na árvore, aquelas faconas de açougueira, aquelas cutelas, pum, pum, ele mesmo treinando sozinho. E ele deu muito mais coisa que o próprio roteiro deu para ele, entendeu? Me falaram, eu li, sei lá, tantos esses atores
que criam imersões. Então, para mim, Daniel Day-Lewis é um lugar fora do comum de atuação. Assim. Bruno, eu vi um documentário com Jim Carrey fazendo... Você viu esse documentário? Do Andy. Andy. Ai, eu e a Aline, a gente viu aqui há pouco tempo que ele foi... O que é aquilo? A família do personagem, ele abraçando como personagem. Que era até chato, que era com Martin Scorsese fazendo... Que era gente... Não, era assim, era uma loucura, era... Não, ao personagem, essa imersão... desculpa a palavra, quem não gosta, mas é um encarnar, né? Porque o cara vivia aquilo. Encarnar. O cara ia embora assim, e isso surtou a cabeça dele, ele pirou, ele deu uma pirada, não sabia mais quem ele era. E dentro do próprio filme, ele tinha duas personalidades dentro do próprio filme, né? Nossa, eu sou uma pessoa super apaixonada por essas pessoas, assim. E também sou apaixonado por aquela pessoa que tem um clique, né? Que você vira e aí você fala, ação, e o cara transforma tudo e fica naquela situação de suspensão, e até há pouco tempo tomando café, fumando cigarro, mas a ação transforma. Você tá ali conversando com a pessoa, isso eu já tive a oportunidade de viver, e eu ficar assim, desnorteada, de ver a pessoa tá ali conversando comigo, eu como assistente de direção ou de produção, tá conversando, vamos entrar no set, e a pessoa, gente, que isso? Baixou o salto, encarnou, e a pessoa não saber o foco, a distância, aonde ela tem que se posicionar, e você olhar na televisãozinha, esqueci. Monitor. Não, na televisãozinha, no monitor, a pessoa... Você fez tão forte que travou aí, Júlia. Tá me ouvindo? Você fez tão forte esse movimento aí que gelou a tela aqui para mim, agora voltou. Ô, Júlia, deixa eu te falar, deixa eu entrar com essa coisa do Fernando aqui, do Alves Pinto, que ele falou dos seus avós, você falar um pouco deles, trajetória, estilo. Eu vou falar, eu estava vendo a live do meu avô falou coisas tão lindas, que eu anotei as frases. Fala aí quem é seu avô, meu amor. Meu avô é Luiz Carlos Barreto, minha avó Luci Barreto. Ele falou frases que ele gravou, que ele falou na live dele do SICAV, que é o Sindicato da Indústria do Audiovisual. Ele falou uma coisa que me tocou profundamente. Ele falou, um país sem cinema é uma casa sem espelho. Muito bom. O país sem cinema é uma casa sem espelho. Casa sem espelho. Você não vê o seu reflexo, né? Você não se entende. Você não vê a sua história. Arte em geral, né? Mas meu avô é um apaixonado. Ele fala que ele é do PCB, Partido do Cinema Brasileiro. Isso. Que ele não vai morrer enquanto o cinema não se estabelecer, não se estabilizar. Meu avô está com 92 anos. E seu avô está quantos anos hoje? Só para todo mundo saber. 92. Pois é. 92. Pois é. Aí ele falou assim, o povo brasileiro não cabe no abismo que está sempre nos ameaçando e que estão tentando, querendo nos empurrar. O povo brasileiro não cabe no abismo que está sempre nos ameaçando e que estão querendo nos empurrar. Que a gente não cabe nesse abismo, a gente não vai cair nesse abismo. Sim. Aí ele fala que ele teve com o ministro da Cultura chinês, há muitos anos atrás, quando ele foi num festival, e aí o ministro da Cultura chegou para ele falou na ditadura comunista, mas a cultura é muito aberta, era muito aberta. Aí ele chegou e falou, nossa, mas vocês são tão restritivos em termos de regime, e por que essa cultura é tão aberta? Ele falou para o meu avô, o que seria da humanidade sem a utopia? Sim. Incrível. E ele nunca mais esqueceu dessa frase, que ele reproduz sempre.
E aí ele cita uma frase também do Eisenstein. Os avanços tecnológicos vão criar um mundo de idiotas. Incrível. E uma frase que ele sempre fala para mim quando eu fico muito nervosa, incrível, muito irritada, que eu fico muito, porque eu trabalho com ele, eu me irritava muito facilmente. Vamos ver como vai ser depois dessa pandemia. Ele é meu parceirão, meu avô resolveu me educar, me dar leituras, ele canta para mim, ele me fala anedotas, senta comigo no fim do dia, lê passagens de livros. Mas tem um ditado que ele sempre fala para mim: Júlia, os cães ladram e a caravana passa. Ele sempre fala isso para mim. Ele é um querido, ele me liga todo dia, a gente se fala todo dia, ele é assim, ele e minha avó são fenomenais. Eu sou uma privilegiada, como eu já disse aqui, continuo dizendo e reafirmando, eu sou uma privilegiada por pertencer às minhas duas famílias, paterna e materna. Sim. Júlia, para terminar, eu queria fazer uma coisa diferente. Primeiro, eu queria que você falasse da sua avó. Você falou do seu avô. Então. Amor, você pode fazer um favor para mim? Pega ali naquele baú ali a ata do Não Se Fala com os Muros e o Antônio Abujanra e eu redigi. Como eu fiz pro Alan ontem, eu queria falar umas frases para você, como você fez para mim. E aí, queria que você comentasse sobre elas. Mas antes, tá aí o texto. E aí eu queria que você falasse da sua avó aqui. A ata de Mauá, 16, não dá para ler, né? Tá? Não se fala não dá para ler. Ok. Não se fala com os muros, Visconde de Mauá, 16 de junho de 2001. Nasce o grupo Não Se Fala com os Muros. Nesse dia foi criado um dos grupos mais inúteis da América Latina. Tu lembra desse período em Mauá, Bruno? Da nossa... Ontem foi relembrando. Não sei se o Alan tá aí. Ontem a gente foi lembrando tudo que a gente passou, tudo. E assim, eu queria contar uma história. Mas enfim, eu queria que você falasse da sua avó e aí a gente termina com essas frases aqui. Tá, pra gente não tomar muito tempo aí do pessoal. E se alguém tiver alguma pergunta, vai nesse meio tempo que eu vou fazer pergunta, gente. Faz pergunta. A minha avó é uma pessoa muito complexa. Ela é muito complexa. Ela é uma pianista formada na França, que casou com um cearense sertanejo, do sertão, né? Tá. E aí ela, uma pessoa de classe altíssima que casou com um sertanejo que não tem formação escolar. Olha, eu não sabia disso. Ele foi se formando com a vida, né? Ele foi se formando com a vida. Com uma força absurda, uma potência absurda, que não se deixa bater por nada. E ele diz que a maior força dele é ela. E que o casamento se faz de diferenças. Da soma de diferenças. Os dois, foi o aniversário dele recentemente, eu propus fazer um encontro onde cada filho, neto e bisneto fizesse uma pergunta para cada um deles. E aí um deles perguntou: como é que vocês estão casados há 70 anos? E aí ele falou isso: a minha força é a Lucy, e aí ela falou: um casamento é a soma das diferenças. É o que um pode acrescentar ao outro e ensinar a conviver com as diferenças. Bruno, isso é um grande ensinamento para todos nós. Sim, sim, sim. Né? É um grande... A gente aprender a aceitar as diferenças e conviver com elas é a tal da empatia, né? Do não julgamento e da contribuição que uma diferença pode fazer para a gente. Sair do nosso lugar. Né? Uma pergunta aí. Qual ator e atriz que a Júlia viu mudar radicalmente entre o momento do café com cigarrinho para a ação? Júlia, Glória Pires. Isso, fala os nomes logo. Tá.
Glória Pires é uma pessoa que tem total domínio da ferramenta do atuar. Glória Pires no cinema. Ela tem total domínio de lente, de câmera, ela tem. E é uma pessoa simpaticíssima. Ela tem a técnica e a emoção, elas se juntam, né? E emoção. É incrível. Ela tá aqui rindo e chora e se emociona com intensidade. É uma loucura, uma loucura, uma loucura. A Leandra Leal, eu vi se transformar na minha frente de uma forma que eu nunca vi ninguém. No ensaio com a Bia Lessa. Ela estava fazendo um texto de uma forma, um texto fortíssimo, de uma forma, e a Bia deu um comando para ela, ela fez de outra forma completamente diferente, assim, oposta, em um comando. Era uma proposta dela, num comando ela fez uma outra proposta, sem preparo, sem me dá um minuto para respirar, ou deixa eu elaborar, sabe assim, a Leandra Leal me surpreendeu. Eu não esperava isso. Sim. Deixa eu fazer um aquecimento vocal, ou um aquecimento físico. Não, ela transformou postura, voz, olhar, tudo, assim, foi um conjunto, e num texto muito difícil. Então, isso no teatro, né? Isso, coisas que me marcaram profundamente, são registros que me marcaram profundamente. O Jim Carrey, naquele documentário, é uma coisa inacreditável, o trabalho dele naquele documentário. Gente, é do... Andy... Puxa vida, era um filme e aí virou um documentário da forma dele. Ninguém sabe, né? Uma atriz que eu acho assim, inacreditável é a Cate Blanchett. Sim, também acho. Acho ela incrível. Mas assim, de eu ter presenciado... Isso, desculpa te cortar, Júlia. O Hagen lembrou, Andy Kaufman. Andy Kaufman! Isso. Andy Kaufman! Isso. Isso aí, os dois conseguiram lembrar. É imperdível. Tá no Netflix. Imperdível. O que mais que eu tive a oportunidade de ver? Eu nunca mais vou esquecer essa situação. Minha mãe trabalhava no Teatro Delfim, no Maitá. Quando eu era pequenininha, nunca vou esquecer essa situação na minha vida. Quem foi? Lucélia Santos fazendo Agnes de Deus. Olha. Rapaz, foi transformador para mim ver essa cena na minha vida. Agnes de Deus, uma peça que e a Lucélia quebrou a estrutura. Ela teve um, eu não sei uma epifania. Teve uma epifania. Uma epifania, uma transformação na minha frente. Eu fiquei... Nunca mais eu dormi direito na minha vida depois daquilo. Júlia, deixa eu te perguntar uma coisa agora. Eu vou perguntar a pergunta da Guerrane Jane, é isso? Guerra Jane. Da Jane. Vamos falar Jane. Não estou enxergando, não tem. Eu vou ler para você, mas antes eu queria te perguntar o seguinte. Você, se quiser dar um nome só, você viu um ator que era bem difícil no começo e com o tempo ele ficou bem... Cara, ficou um puta ator, uma puta atriz, assim, depois de um tempo? Que você fala, cara, é difícil o começo dele, mas, cara, hoje... É porque eu tenho uma pessoa na cabeça, então... Mas eu não vou falar, não, que hoje a entrevista é com você. Uma pessoa que não convencia, não chorava pra dentro, mas não chorava pra fora. É aquele famoso ator que fala, cara, eu chorei, eu tava muito emocionado, mas, meu amigo, não passou, não chega nada. Mas eu chorei. E hoje a pessoa chora e realmente todo mundo chora junto. Ou chorar, ou emocionar, ou alegrar, enfim.
Vou deixar essa perguntinha. Brasileiro? Pode ser brasileiro ou tem que ser gringo? Ou tem alguma especificidade? Tem que nada. É um ator que você lembre de qualquer nacionalidade. Não necessariamente brasileiro, nem gringo. É quem você lembra. Pode ser uma pessoa próxima, pode ser um amigo, pode ser pessoa, caramba, é difícil, mas aí melhorou muito com o tempo. Eu tenho uma pessoa. Ali. Eu posso dizer essa pessoa porque eu vi ela começar. Porque fez filme com a gente. E eu vi a trajetória dessa pessoa. Eu espero não ser julgada. Tá? Todos nós somos, não, mas essa pessoa é bem... Porque ela é... Desculpa a palavra, ela é foda. Ela é uma diva. Mas eu vi o começo dessa pessoa. Andréa Beltrão. Sim. Você achava o começo dela um pouco difícil e hoje... Era meio... Era meio perdido, meio borrado, entendeu? Meio atirava, não tinha uma identidade, não tinha uma linguagem. Não tinha uma identidade, exatamente. Era muito espalhafatoso. Era muito e hoje, para mim, é uma das melhores atrizes brasileiras do mundo. Também acho. Do mundo, assim, ela é incomparável, ela tem uma força. Essa é uma. Ela na Antígona, você viu Antígona? Foi aí no Rio, no Poeira, eu não estava mais aí. Não, ela viajou o Brasil inteiro com Antígona, pelo amor de Deus. É esse estilo do cafezinho e virar. Tocar o telefone celular na plateia e falar, pô, atende aí. E vira Antígona, sabe assim? E volta, e é incrível. Júlia, deixa eu fazer aqui a pergunta dela. O que você acha que poderia fazer para ajudar os índios brasileiros que estão dizimados e não se valoriza de que a matriz nacional é indígena? É uma questão bem complexa, né? As leis brasileiras são muito deturpadas, né? E a gente não tem uma valorização dessa cultura indígena, a gente não tem uma identidade, a gente não sabe que a nossa matriz é indígena. Isso não é ensinado, isso se sabe quem procura muito, porque a gente diz na escola para os nossos filhos que a gente foi descoberto. Já começa errado. Os nossos filhos são ensinados que a gente foi descoberto, que a gente foi colonizado. Já começa errado. Não tem uma valorização. Então tem que mudar na educação, tem que mudar as leis, porque prioritariamente a terra é indígena. A gente que tem que ter licença para usar a nossa terra. A gente que tem que pedir licença para ocupar a terra, que é deles. O nosso DNA já é muito misturado, porque já foi ocupado, mas eu acho que é uma reeducação, uma reorganização social, e política, estrutural, uma revalorização, que nem está sendo com feminismo, com racismo, com todos os movimentos, todos os ismos, tem que ter um entendimento estrutural da nossa origem. Então é reorganizar mesmo, de leis, de educação, de estrutura, de tudo. É a valorização dos seus ancestrais, né? Da capoeira eu posso falar com identidade vivo dela e ser, né, a raça negra preta, no caso, mas estou falando mais de África, essa valorização dos ancestrais, né, dos avós, dos lá de trás, né? Entender e pesquisar essa ancestralidade, porque a cultura é muito oral do Afro. É oral, né? É oral. E tem essa crença dessa transmissão do passado de geração através da oralidade, né? Que a gente perde um pouco. Júlia, eu vou ler Não é documentado. Vai. Desculpa. Eu vou ler aqui o Não Se Fala com os Muros. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Você vai fazer comigo que nem você fez com o Alan, que você falou para ele as coisas que você acha que tem a ver com ele? Eu vou falar para mim as coisas que você acha que tem...
eu vou ler e eu vou deixar livre para você comentar e dialogar. É a última coisa da nossa live, para você comentar e dialogar sobre o que eu li. Então, vou ler algumas coisas que eu acho que pode ter a ver com o que você pode vir a pensar, ou pode te provocar, ou pode se identificar com você. Você tem uma identificação, e aí você fala. Aí fala, você faz o que quiser, tá? Então, é porque eu pensei muito na frase do seu avô. Você pode repetir a frase do seu avô sobre casal, que é maravilhosa, enquanto eu vou lendo aqui. Fala, enquanto eu vou buscando. A frase aqui. não é do meu avô, é da minha avó. É o encontro da soma das diferenças. Soma das diferenças. Um casamento é a soma das diferenças. Exatamente. Então, eu vou para Antônio Abujamra, contemporâneo dos seus avós, que em 2001, nós fizemos um filme maldito, nunca saiu da filmagem, não saiu. Não Bruno, aconteceu. O que foi aquele filme? Meu Deus do céu. A gente mexeu com ancestralidade sem aprofundamento. Foi isso. Foi. A gente mexeu com a cultura afro, com religião afro, sem aprofundar. E aí aconteceram coisas até assumir o filme. Chama Parousia. Esse filme não aconteceu, foi filmado, mas se perdeu um filme digital. Nunca entendi isso. Se perde as fitas digitais daquela época, era o começo do cinema digital, em 2001. Então, dentro dessa filmagem, o Antônio Abujamra, ele quis criar um Antifudidos e Privilegiados, que, para quem não sabe, o Antônio Abujamra criou o Fudidos e Privilegiados, que é uma companhia de teatro muito famosa e radicada no Rio de Janeiro. E aí aqui está a ata que eu redigi, que eu escrevi do lado do Antônio Abujamra, que é o seguinte: não se falam com os muros, nasce em Visconde de Mauá em 2001, nesse dia foi criado um dos grupos mais inúteis da América Latina. Então ele fez uma... que a gente fazia parte, eu e o Bruno, a gente fez parte desse grupo. Exatamente. Fala, Bruno. E aí esse grupo foi para o Teatro Glória, extinto Teatro Glória no Rio de Janeiro. E ele ele escreveu 49 questões. E aí ele está assim. Vou lá, vanguarda é só para os novos ricos. Nós não queremos um teatro de mandarim. Gerald Thomas. Não, ele bota entre parênteses, acabar com Gerald Thomas. Deixa eu ver. Nosso teatro é totalmente corrompido, porque a arte acabou. Vou aqui. Durante os nossos espetáculos, os espectadores terão liberdade de usar celulares, isso 2001, terão liberdade de usar celulares, bips, laptops, conversar sobre o preço dos tomates, comer pipoca, fotografar com flash, filmar, etc. Antônio Abujamra. Este grupo sabe que se existe tortura, você é o torturador. Se existe um arsenal, você é a arma. Se existe violência nas ruas, você é a violência. Vamos lá. É porque a gente era um bando de jovens de 20 anos, Bruno. É provocação pura. Pura. Só tinha garoto. A gente a vanguarda para Novo Rico. O que era a gente? Um bando de garoto, Novo Rico, recém saído da escola de teatro, tudo com dinheiro, uma certa quantidade de dinheiro no bolso, branco, privilegiado, que não sabia lidar com porra, desculpa a palavra, porra nenhuma. Já tá no Cara, ele tá sacaneando. Ele tá sacaneando a gente. Exatamente. É pra gente. Pra gente se tocar, quer fazer arte. É isso. E uma que lembra a questão do abismo que você falou, né? Nos jogam no abismo, mas tem tanta gente que esse abismo não vai chegar até o fundo. E aí a gente vai acabar subindo um no outro e sobe todo mundo de volta. Então, aqui, somos uma minoria perigosa e barulhenta. Outra, somos Medeia, com alma negra. Entre parênteses, leia o Medeia. É que a gente não tinha lido, provavelmente. Vai estudar, cambada. Vai se informar. Luz, mais luz. Aí, entre parênteses, Goethe sabia que a luz é o caminho do infinito.
Outra. Conhecimento. Exatamente. Luz é conhecimento. Ninguém ri de ninguém. Somos todos medíocres. E o último... o último de que eu escolhi, né? Tem vários, são 49, e a gente não vai ficar aqui o tempo todo. O último é... Vou falar dois. Não ter medo. Se tiverem medo, os outros vão estraçalhar vocês. Estão todos preocupados com o medroso, para jogar nele as suas frustrações irremediáveis. Perfeito. É isso. O absurdo é necessário para tirar você de dentro da sua mente. E o último... Grande Abujamra. Grande provocador, né? E o último Grande provocador. Vamos ousar dar o salto sem paraquedas no escuro para cair no mar. Surfista Júlia. Falamos de mar, terminamos com mar. Querida, obrigado. Amigo, obrigada, meu amor. Que maravilha. Gratidão. Muito obrigada. Gratidão, meu irmão. Te amo. Te amo também. Tudo salvo, tudo para a posteridade. Fique bem. Fico muito feliz de você estar feliz. Fico muito feliz com o seu encontro, com o seu caminho. E é muito bom uma pessoa encontrar o caminho como você e poder dar oportunidade para tantas pessoas encontrarem seus caminhos. O seu caminho faz as outras pessoas encontrar o caminho delas. Obrigada, irmão. Obrigada. Obrigado você também. Te amo. Te amo. Beijo. Galera, muito obrigado. Beijo. Quem ficou nas duas. Obrigada, gente. Quer falar alguma coisa? Alguém quer perguntar mais alguma coisa? Última chance. Não, última chance. Senão a gente vai ficar direto. Você quer falar a última coisa? Quer almeja alguma coisa no seu coração? Então tá. Beijo, minha amiga. Boa noite. Até breve. Até breve.